Como negociar com o banco, como negociar com fornecedores, como negociar com credores, como negociar sem ser engolido pelos juros. Esse vai ser o nosso bate-papo de hoje, que faz parte do curso Negócio que Lucra, e também eu estou utilizando como aquecimento para a jornada 90 Nunca Mais no Vermelho, e esse vai ser o nosso cardápio, como negociar com o banco. Eu acho que o foco, na verdade, é esse. Pelo que eu tenho acompanhado dos meus alunos, esse é o principal gargalo. Então, vamos lá. Vamos uma live, então tomando chimarrão, vamos que vamos, tá? Então, tem muita coisa interessante. É muita coisa interessante que vocês vão gostar. Lembrando que meu nome é Levi, eu ajudo empreendedores no vermelho a recuperar o caixa, voltar ao lucro em até 90 dias. O que eu preparei para esse nosso bate-papo? Como negociar com o banco, tá? Então, nós temos um primeiro momento onde eu vou comentar sobre por que a maioria das negociações dá errado. Estou considerando você que está numa situação desconfortável, endividado, por que a maioria das negociações está errado? Esse é o primeiro ponto. Bom, o segundo ponto é a regra mais importante da negociação. Esse é o segundo ponto que nós vamos analisar. O que é que o banco não quer que você saiba? É o terceiro ponto. Tá? Quais são as armas que você tem? Na verdade, eu elenquei 5 armas de negociação estratégica para que você possa se preparar. Certo? O erro que destrói empresas. Nós estamos falando nesse contexto de negociação. Bem, basicamente seria isso, e depois eu vou fazer alguns comentários sobre como lidar. Vou passar 5 comentários ou 5 leis a respeito do dinheiro. Mas eu espero que você goste. Eu sei que esse assunto, na verdade, ele nasceu das mentorias que eu tenho feito. Por conta das mentorias, eu tenho percebido que negociar com o banco talvez seja o principal gargalo, a principal dificuldade. É porque as pessoas elas ficam endividadas, e quem fica endividado não se preparou para negociar a dívida. Aliás, ele caiu nessa situação, numa situação que, poxa, agora fiquei endividado, e agora o que eu faço? Bem, agora nós vamos ver como é que faz, certo? Pois bem, então seria esse as informações, certo? Eu espero que ao final desse nosso bate-papo você esteja realmente preparado, ou mais preparado, no sentido de entender o que você tem que estar levando para a mesa de negociação. E é isso que nós vamos fazer. Você chegar mais preparado, mais decidido, certo? E certamente vai fazer uma negociação muito melhor do que antes de ter escutado ou de ter me assistido, certo? E é justamente esse o nosso propósito, certo? É te preparar para isso. Na verdade, o nosso propósito é bem maior. É você pegar e sair dessa fase e nunca mais voltar para ela. Sair do vermelho e não voltar mais para ele. Pois bem, lembrando que eu ensino a fazer isso, a fazer o projeto em até 90 dias. Vamos lá? Por que algumas empresas conseguem descontos enormes e outras saem da reunião devendo ainda mais? Você sabia disso? Você sabia que tem empresas que sentam na mesa e elas conseguem excelentes negociações e aí fica até aquela situação, mas por que deu certo para fulano e não deu certo para outro? Então existe regras para isso, certo? E é o que nós vamos ver justamente aqui, certo? Como é que a gente faz para se preparar ou para ter aquela negociação boa, aquela que você quer. Bem, a maioria dos empresários acredita que negociar é pedir desconto. Então é como se já chegasse, usando a expressão que eu aprendi na política, já chegaram de pires da mão, chegando quase que de joelho. Olha, você podia me ajudar porque eu tenho boa vontade, porque eu sou bonzinho, porque o que aconteceu, certo? Então existe a ideia de que quando a gente já vai para pedir, a gente vai para realmente já de joelho, e não é. Negociação é estratégia, e eu quero deixar bem claro isso hoje para você. Negociação é estratégia. E a estratégia começa muito antes da conversa. Eu vou te mostrar 2 situações que você vai entender do que eu estou falando. 2 situações. Uma delas, coisa de professor, para entender do que eu estou falando. Então, certa vez, eu transformei uma piada que eu escutei em uma forma de você entender de maneira muito fácil, mais forte, a necessidade de você preparar para uma negociação, de você saber o tamanho que você é numa negociação. Diz que certa vez tinha numa feira alguém, certo? A luz acabou e o senhor que estava na feira pisaram no pé dele. Bem, na hora que ele levou a pisada no pé, então ele reagiu. Mas como é que ele reagiu? É aí que entra a minha
piadinha, certo? Bem, a luz voltou e ele se deparou e ele não achou alguém do lado, na verdade, ele achou alguém lá em cima. Vamos imaginar que ele tivesse 1,60 m, quem estava pisando no pé dele tinha 2 metros por 1, certo? Imagina só, um sujeito 2 metros por 1. Bem, diante daquela situação, sabe o que ele fez? Bem, o nobre colega, não queria te incomodar, mas será que eu poderia tirar o meu pé debaixo do seu? Vamos trocar a situação agora. Na hora que a luz voltou, ele percebeu, não achou ninguém. Ele olhou para baixo, tinha um anãozinho, cerca de 1 metro. Então aí, provavelmente, ele pode ter tido a seguinte reação: você não percebe que está pisando em cima do meu pé? Veja bem que na hora que ele analisou o cenário, a hora que ele analisou o contexto, ele se posicionou. Mas por que ele se posicionou diferente? Porque ele se conhece e porque ele conhece o outro lado. Concorda? É claro que você entendeu o que eu estou falando, isso é óbvio, certo? Mas quando a gente dá aula, a gente tem que mostrar o óbvio, porque às vezes o óbvio não fica tão óbvio quando eu falo de dinheiro. Na hora que eu falo lá para a sua empresa, na hora que você vai negociar, está tão óbvio quanto esse exemplo meu, ficou tão claro isso, você tem essa clareza para você saber o tamanho que você é. Vamos continuar? Isso há mais de 2.500 anos, tem uma expressão aí que ela ficou famosíssima e isso está dentro do mundo dos negócios. Eu já usei isso demais em palestras minhas, certo? E hoje eu vou compartilhar com você também isso. Acho que tinha um líder, e ele se destacava porque ele ganhava todas as batalhas. Então aí ficavam impressionados com a performance dessa pessoa. Tá? É claro que tem várias explicações para essa quantidade de vitórias, mas uma delas, ela está mais ou menos relacionada a se conhecer. Conheça de mesmo. Já vai falar de filosofia. Podia até ser, porque esses dias até eu estava assistindo palestra de filosofia. E quanto mais eu assisto, mais eu percebo coisas que eu não dava valor, que hoje, para mim, faz toda a diferença. E me ajuda a ser mais próspero, me ajuda a ser mais gente, mais ser humano e ter mais propósito. Então, olha só a sacada dele. E aí, pensa no que eu estou te falando. Eu vou falando e você vai pensando que você vai negociar com alguém. Você tem que se colocar na situação, porque senão você não vai sentir o peso daquilo que eu vou falar. Eu estou te preparando para negociar. Então você se prepara. Olha só. Então vamos colocar três situações. Três situações. A primeira situação, você não se conhece. Eu não estou falando de você não se conhecer em relação a reações, a se você tem um temperamento colérico, fleumático, sanguíneo. Não é disso. Não é o comportamento seu. Não é. Apesar que isso também tem alguma coisa a ver, mas este contexto agora assim, não é conhecer até os aspectos emocionais, mas é conhecer o seguinte: eu me conheço, por exemplo, eu sei quanto é que a minha empresa tem disponível para pagar a conta. Eu sei se é 5, se é 10, se é 15, se é 20, se é 25. Eu sei exatamente quanto eu tenho disponível. Eu sei exatamente quanto que eu preciso nesse contexto da dívida, nesse momento agora, quanto que eu posso viver, qual que é o mínimo que eu posso viver para que eu possa sustentar e resolver esse problema da dívida. Eu tenho essa informação, certo? Eu sei quanto que eu consigo manter a minha família em um nível mínimo neste momento, mais suportável, e isso me faz sobrar tanto. E esse tanto eu sei qual é o valor e eu vou negociar com ele. Outra coisa, eu sei que eu vou conseguir negociar dentro da minha empresa e que eu vou segurar todos aqueles elementos que estão me pressionando neste momento, certo? Eu tenho controle de vendas em um nível mínimo de faturamento que me permite eu assumir compromisso. Eu tenho controle das saídas para comprar insumo, para comprar nova mercadoria, comprar serviço. Eu tenho o controle dos impostos que eu pago. Eu tenho o controle das despesas com colaboradores, as despesas de água, luz, telefone, de forma que eu tenho todos os controles de entrada, de saída, e eu sei o que sobra. E esse que sobra, eu vou tirar um pouco para mim, lá no meu Prolabore, o dinheiro que é o salário do dono, a remuneração do dono, vai me sobrar tanto. Bem, então eu me conheço. Agora eu vou lá no banco. E eu conheço o banco? Eu conheço como é que o banco negocia. Eu conheço como é que ele negociou com o João, com o José, com o Joaquim. Eu sei como é que o banco negocia. Eu sei com quem que eu falo ou como é que é a jornada de quem negocia. Bem, se eu conheço aquilo que eu falei agora de mim, e se eu conheço de lá, eu diria que você vai fazer uma excelente negociação. Você vai fazer uma excelente negociação, porque você conhece a você e você conhece do outro lado. Esse é o princípio do Sun Tzu. Aí você pode até dizer, mas aí é claro que ele ganha mais guerra, porque ele conhece o adversário, porque ele conhece a si próprio. É assim, ué. É por isso que
uma coisa tão óbvia, hoje ela está nas academias. Eu fiz mestrado, doutorado e em alguns momentos em rodas de negócio, certo? Discussão de consultorias. Eu sou consultor, fiquei muitos anos prestando consultoria. Eu escutava isso, nossa senhora, né? Olha, Sutsu, não sei o quê, mas, poxa, você já entendeu. Você conhece o banco? Perfeito, então tá aí, excelente negociação. Pronto. Agora vamos imaginar que de tudo aquilo que eu falei até agora sobre você ainda fala, nossa, eu tenho que preparar para isso. Nossa, eu tenho que preparar para isso. Nossa, eu tenho que preparar para isso. Tem que lembrar que o que eu tenho feito? Eu tenho feito um trabalho muito intenso de preparar para isso. Se você já é meu aluno, você lembra que eu estou o tempo todo tentando te ajudar no sentido de deixar bem claro quanto é que eu tenho para colocar na mesa. Olha, eu tenho isso. Meu aluno já percebeu isso. Que eu faço questão de que você saiba exatamente, tirando aquele mínimo que você precisa, quanto é que você tem para colocar na mesa de negociação. E outra coisa também, que eu já percebi que até o momento, o conhecimento de banco, ele é basicamente, o banco é entendido como aquele local onde você vai, coloca o depósito, depois você pega e paga a conta, então ele é mais ou menos... E conhece que o banco também é um local onde empresta dinheiro. E a maioria das pessoas que estão endividadas não conhece o outro lado do banco. Até parece que está tudo perfeito e que nunca ninguém atrasou, que você foi o único que atrasou. Você que não sabe o tamanho do bastidor que tem que você não conhece. Existe um outro bastidor que você não conhece, que é quando naquela primeira negociação, infelizmente, teve que passar para outra etapa, perfeito? Então, olha só, primeira etapa, eu conheço o outro, então, pronto, eu vou fazer uma excelente negociação. Vamos lembrar daquele cara da feira que eu falei, um sujeito de 1,60 m tem um anão de 1 metro, ou tem um cara de 2 metros, ele vai fazer uma excelente negociação. Por quê? Pode ser que ele vai tomar duas decisões diferentes, concorda? Mas eu acho que ele vai fazer boa negociação. Ele não vai se comportar com aquele de 2 metros como ele comporta com 1 metro. Tem 1 metro de diferença aí. Ele vai se negociar. Por quê? Porque ele conhece, tá? Então, na hora que você vai negociar com o banco, se você ainda não tem essas informações, ainda não está na hora, concorda? Você não sabe o que você vai falar. Você chega lá e a pessoa vai começar a fazer perguntas. Você vai responder o quê? Você sabe como é que são as opções que tem lá no banco? Não sei. Então, você não está preparado para negociar. Por quê? Porque nessa situação, você sabe o que se diz? Se você não se conhece, se você quer banco, a negociação vai te prejudicar, certo? Você não vai fazer uma boa negociação. Por quê? Porque o nível de conhecimento das duas áreas é muito pequeno. Você não se conhece nem conhece o banco. Agora, se você conhece a você e não conhece ao banco, e normalmente eu acho que é uma coisa assim que pode até acontecer, olha, eu já me conheço um pouco mais do que eu conheço o banco. Então, eu diria para você o seguinte, fica até assim, às vezes vai dar certo para você, às vezes para o banco, então fica muito pouco previsível o resultado dessa negociação, tá? O que eu quero que fique bem claro é o seguinte, que o que eu estou querendo te dizer nesse primeiro momento é que quando você vai negociar com o banco, como é que você vai negociar com o banco se você nem conhece a sua empresa, se você não conhece os números da sua empresa, certo? Como é que você vai utilizar argumento para você negociar com o banco, certo? Então, como é que você vai negociar se você chega lá e ele te pergunta quanto é que você consegue pagar? Outra coisa, você vai negociar juro se não conhece a capacidade de geração de caixa da sua empresa. De repente, vamos supor, o juro que você vai pagar basicamente da hora que você faz a conta limpa, é o tamanho da margem de lucro que você coloca nos seus produtos. Esse dia eu fiz essa conta. Eu estava fazendo a conta daquela primeira etapa, conheça a si mesmo, né? Então eu estava fazendo a conta de alguém para saber qual que é a capacidade que ele tinha de pagar a dívida. E aí na hora de fazer a precificação, eu percebi que a precificação estava sendo feita por markup, que é mais ou menos assim, eu pego e compro por 1 e vendo por 1,7, tipo assim, entendeu? Então, pois mas isso é o suficiente? Não, eu já aumentei 70%. Então, na hora que nós fizemos a conta, a gente descobriu que o valor que ele vendia não pagava nem ele, e não sobrava para pagar o banco. Então, o processo, a formação do preço, a forma de colocar preço no produto, ela precisava de ser revista, certo? Então, esse foi o primeiro ponto. Então,
Antes de negociar com o banco, você precisa dessas informações, você precisa negociar com a realidade. O que é que realmente eu tenho condições para negociar, certo? Então essa é a primeira etapa. Aqui eu fiz uma pequena introdução daquilo que eu vou te apresentar agora. Eu sempre digo, eu acho que é importante, eu estou fazendo essa live aqui, às vezes aparece durante, alguém chega, o que está acontecendo afinal? Aqui está sendo um bate-papo, onde eu ensino empreendedores que estão no vermelho, certo? A recuperar o caixa e voltar ao lucro em até 90 dias. E hoje o nosso cardápio, o nosso bate-papo, refere-se a respeito de como negociar com o banco. E eu fiz uma pequena introdução mostrando a necessidade de você se conhecer e conhecer a instituição financeira. Agora você vai ter que conhecer um pouco para saber até qual que é a maleabilidade que eles têm e que você precisa. E o que você tem condição de pagar e que eles têm que entender. Então, nesse contexto, eu abro esse nosso bate-papo de como negociar com o banco. Certo? Então, vamos lá. Eu peguei e separei por bloco, porque o que eu imaginei? Olha só o que eu coloquei. Por que a maioria das negociações dá errado? Eu acho que isso é importante, porque você não quer errar. Qual que é a regra mais importante da negociação? É o que nós vamos ver. O que o banco não quer que você saiba? Vou te contar. As armas da negociação estratégica. Esse vai ser. E os erros que você pode, que destrói empresa na hora de negociar. Nós vamos seguir esse bate-papo aqui. Esse vai ser o nosso cardápio, certo? Então, dado já apresentado a nossa negociação, nós vamos agora para a primeira etapa. Por que a maioria das negociações dá errado? Veja bem que, de certa forma, eu diria o seguinte, que na condição que você está, essa parte aqui provavelmente não é a sua especialidade, porque na hora que acontece endividamento, acontecem várias coisas. É claro que imprevistos acontecem, a mudança de cenários, muitas coisas acontecem. Agora tem que analisar o seguinte, que alguma coisa não foi como deveria ter ido que te colocou nessa situação. Então quer dizer que é como se dissesse assim, você já tem uma predisposição a ter esse ponto fraco, de não percebeu ou não tem percebido com uma certa eficiência erros que acontecem e isso depois acaba te prejudicando, certo? Então aqui já vai algumas coisas que eu vou falar e que de repente até foi na sua empresa também. A hora que eu vou te falar agora por que a maioria das negociações dá errado, você pode utilizar o que eu vou te falar porque você vai lá conversar com o banco, mas você pode utilizar isso aqui também e fazer tipo uma reflexão, colocar o chapéu na cabeça. Será que eu também não fiz isso dentro da minha empresa e que isso, de certa forma, explica em parte ao contexto, a situação que eu me encontro hoje? Pois bem, então, olha, entrar numa negociação com medo, entrar numa negociação porque é muito urgente, entrar na negociação sem número, sem planejamento e sem alternativa. Eu acredito até que depois você vai dar uma refletida, tá? Isso aqui está gravado, mas eu acho que, porque isso é muito importante, eu acho que isso justifica eu repetir o que eu falei. Por que a maioria das negociações dá errado? Porque você entra com duas coisas. Você entra com medo e você entra com sentimento de urgência, certo? Isso é falta de conhecimento. O que é o medo? Como eu não sei alguma coisa que pode acontecer comigo, então eu fico temendo pelo prejuízo que eu possa ter. Isso é coisa dos seres vivos, certo? Eu costumo até dizer o seguinte, todos os seres vivos, eles têm as suas defesas, e o medo é uma defesa. Inclusive, até eu costumo dizer o seguinte, que a diferença entre dois homens não está no tanto de medo. Isso é coisa minha. Eu costumo dizer que mais ou menos os medos são iguais das pessoas. Acontece que algumas pessoas têm informações que a gente não tem. Como elas não têm, aquelas informações faz elas ficar corajosas, certo? Mas o medo é mais ou menos igual. Só que como ela tem uma informação, mais outra informação, mais outra informação, mais outra, esse conjunto de informações vamos chamá-lo de coragem. Essa coragem, se você não está preparado, você vai ficar só com o medo. Esse aqui tem o medo, mas ele teve tanta informação que ele passou a enfrentar o medo que ele tem. Então, na hora de negociar, se você se abastecer de coragem, o medo, certo? Ele vai ser cedido para essa informação. Sentimento de urgência. Olha só, eu preciso porque é urgente eu negociar agora. Tem que lembrar que a dívida ela foi construída por um certo tempo. Inclusive, eu já percebi o seguinte, até falando de urgência. Às vezes eu percebo que eu tenho mais dificuldade na fase de conscientização de quem está endividado para ter urgência em conseguir ter as informações, certo? Do que para negociar com o banco. Não, negociar com o banco, por mais que vai demorar, vai ser rápido. Mas às vezes quer colocar urgência, eu vou lá no gerente hoje, que dia que ele me responde? Vai ser um pouco mais demorado, mas vai demorar menos do que colocar a empresa no papel e ter os números. Eu te falo isso
pela experiência que eu tenho, porque às vezes isso vai demorando, porque na hora que a pessoa entra na empresa, existe um punhado de coisa que acontece, menos fazer aquilo que deveria ser feito, porque tem que atender cliente, tem que pagar, tem que receber. E o operacional consome a pessoa e depois ela vai, passou o dia, eu não tive tempo de fazer aquilo que o Levi tinha sugerido, eu não consegui fazer aquilo. Mas aqui na minha empresa é difícil. Então, esse sentimento pode acontecer, tá? Então, veja bem que eu falei duas coisas que dá errado: entrar com medo e entrar com sentimento de urgência. Agora, você não pode entrar na negociação sem essas três coisas. Isso é errado. Não pode entrar. Qual que é os números? Quanto é que você tem para pagar? Certo? Você não tem número, como é que você vai conversar com alguém? Outra coisa, qual que é o planejamento? Você está pensando em fazer o quê? Você vai pagar quanto por mês durante quantos meses? Você suporta? Qual que é o seu planejamento? Lá na sua empresa, você vai, por exemplo, você já colocou lá que você vai controlar as despesas e que essas despesas durante esse período você vai segurar isso aqui, certo? Por exemplo, acho que eu poderia até contratar mais alguém, mas nesse período agora, melhor eu ficar com menos colaboradores, mesmo que eu tenha que trabalhar um pouco mais, mas se eu não fizer isso, eu não vou ter condição. Existe um planejamento para suportar aquilo que você vai fazer? Isso é importante, tá? Alternativas. A gente nunca faz alguma coisa sem alternativas. Quer dizer, você tem, até agora eu lembro daquilo que é básico que a gente escuta, desde pequenininho, olha, não coloca todos os ovos na mesma cesta. O que é alternativas? Você tem opções. Olha, eu posso negociar aqui, mas eu tenho essa opção, eu tenho essa opção. Inclusive, as dívidas, elas acontecem em um contexto, mas na hora que você sair da dívida, uma das coisas que você não vai fazer mais é colocar todos os ovos na mesma cesta. Isso é certeza. Você vai diversificar para que quando alguma coisa não está indo bem, você tenha alguma outra coisa que pode te ajudar e aí você não ficar num contexto de dificuldade. Então, isso faz parte, certo? Então, mas na hora de negociar, você tem que ter alternativa. Você tem que ter, a gente chama de carta na manga, é isso? Eu tenho que ter alternativa, eu tenho que ter carta na manga, né? Então, e outra coisa também, se eu te perguntasse assim, você vai para a negociação, você vai desesperado ou você vai tranquilo? Eu te pergunto, se você chegar para negociar desesperado ou chegar tranquilo, você acha que a pessoa que está negociando lá do banco vai te entender? Ou melhor dizendo, ela vai perceber? Tem que lembrar o seguinte, tá? Aqui todos percebem, a pessoa do banco vai perceber, certo? E o resultado, normalmente, olha só o que o banco já tem lá no cardápio dele. Ele já tem te oferecer mais prazo. Te oferecer mais prazo significa mais juro, mais parcela, tá? E você utilizar mais lucro para pagar ele. Isso está no cardápio dele. Certo? E tem um detalhe também que vai acontecer, que você vai perceber, é que na hora que você vai negociar, eu estou falando agora aqui, quando você vai negociar, se você criou o contexto certo para negociar, você já não está falando mais com o seu gerente. Por quê? Porque o seu gerente ele tem meta para cumprir, ele tem um bom relacionamento, ele é sempre muito educado, certo? E agora você está dizendo que você não dá conta de pagar. Aí não vai ser ele. Você sabe disso. Ele vai falar que isso fica fora da alçada dele, mas que ele vai fazer de tudo para te ajudar. E ele te passa para alguém que não vai ser tão, tão doce, tão educado. Não estou dizendo que não vai ser deseducado, não vai ser educado. Só que vai te dizer que tem coisas que ele não quer, certo? E, em princípio, o banco não quer, no contexto assim, ele não quer te perder como cliente, ele não quer que você para de pagar as parcelas, os juros, e ele quer isso, sabe até quando? Para sempre, porque o banco vive disso, certo? O banco vive disso, certo? Quando você é um correntista normal, é tipo assim, você é até interessante para o banco, mas não é aquela coisa, porque se você movimenta no banco e paga juros, pega dinheiro emprestado, isso... Aí o banco cresce por conta de você, certo? Então o banco gosta. Por que você não pode ser igual ao banco? Por que também você não pode pegar, em vez de fazer os ajustes necessários e começar também a utilizar o seu próprio dinheiro para o seu próprio crescimento? Mas essa primeira etapa, ficou claro para você então? O que nós falamos aqui? Por que a maioria das negociações não dá certo? E o que eu disse? As negociações não dão certo por quê? Porque você tem dois Está com medo, está com sentimento de urgência. E falta 3 sem. Sem número, sem planejamento, sem alternativa. Aí fica complicado para você negociar. Então, esse é o primeiro elemento. Se você está preparado, então eu te falo que a negociação já tem a probabilidade de ficar mais para o seu lado. Porque agora você já tem
você já está posicionado. Faz sentido? Tá? Lembrando que eu estou passando essas dicas aqui, ajuda empreendedores no vermelho a recuperar o caixa, a voltar ao lucro em até 90 dias. E, na verdade, o que nós estamos falando aqui é quando as coisas chegaram no limite que agora você vai ter que negociar com o banco. Aí eu estou te preparando para isso, eu estou te preparando para negociar com o banco. Tá? E nós já falamos a respeito da primeira etapa. Por que negociações não dão certo? Bem, então agora você já tem o primeiro elemento. Vamos para o segundo elemento? A regra mais importante da negociação, certo? Isso aqui você tem que guardar. A regra mais importante da negociação é nunca negocie a dívida, mas negocia um plano. Nossa, Levi, o que é isso? Bem, então eu vou ter que preparar desse tanto. Olha, você tem a sua empresa, você conhece a sua empresa, você sabe quanto sobra de cá, você tem que saber quanto sobra por mês. Então agora o que você faz? Você tem condição. O banco não quer saber a sua história. Não, tudo que aconteceu foi o seguinte, é que estava indo tudo bem, eu estava tudo feliz para sempre. Aí aconteceu o seguinte, olha, a sua história pode ser bonita, mas o banco não quer saber. O banco quer saber do dinheiro dele. Então essa história não é que ele quer. Na verdade, o que o banco quer entender é qual que é a sua capacidade de pagamento, quanto você consegue pagar, quando você consegue pagar e qual que é o risco de você não cumprir aquilo que você vai propor. Tem que lembrar que é o seguinte, você já está lá porque já existe um débito. E quando foi feito aquele débito, subentende-se e você disse que tinha uma capacidade de pagamento, que você conseguia pagar e que você ia pagar em tais parcelas mensais, ou seja, não mais comum, e que por conta de risco o banco colocou algumas regras lá também, colocou garantias, mas seria isso. E agora você voltou lá, e agora você está falando a mesma coisa de novo, certo? E é claro que acontece imprevisto sim, e é por conta desses imprevistos que o banco vai discutir e ver agora qual vai ser a sua proposta, certo? Então, na hora que você leva propostas objetivas, aí você tem mais força. Aí você tem mais força. Tá? Eu diria para você o seguinte, se você levar a emoção, você perde poder. Tá? Vamos supor, vai que você se emociona, que você chora. Isso pode acontecer? Pode acontecer, mas isso não vai mudar a forma de negociar. Isso não vai mudar. Então, a segunda regra é isso aí. Ó. Você nunca negocia uma dívida. É mais ou menos assim, olha, o que você pode fazer por mim? Tenta chegar lá no banco, não é perguntando o que você pode fazer por mim. É você chega para o banco dizendo, olha, essa é a minha realidade e essa é a minha proposta.